Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas. Ele é lá do Distrito Federal, Brasília. E escreveu um texto chamado Serviço e Humildade. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Hoje, antes de mais nada, eu quero agradecer a uma pessoa muito especial, a irmã Priscila, que disse que deixou aí um pouquinho de compartilhar com a gente o devocional e que hoje está voltando, me mandou uma mensagem carinhosa. Muito obrigada, irmã Priscila, que você realmente possa ser edificada com a palavra de Deus. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu não tenho nenhuma formação teológica, não escrevi o texto, foi o irmão Fabrício, então o que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Peço também que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever no canal, fazer comentários, acionar o sininho. Para quê? Para que a nossa mensagem possa ser divulgada. Não porque sou eu que falo, não, longe disso. Mas porque é a palavra de Deus que a gente está aqui lendo todos os dias. Gostaria de falar para vocês também que hoje é a nossa sexta-feira com Cristo. E sempre às sextas-feiras, ao final, nós fazemos uma pequena oração de acordo com aquilo que a palavra nos mostra, tá bom? Então, ao final, se você quiser, você ora conosco também. E antes de começarmos, vamos pedir ao Senhor que nos oriente, nos mostre aquilo que precisamos aprender para que possamos aplicar na nossa vida para sermos cada vez melhores cristãos. Vamos lá? Senhor, em teu nome pedimos que tu possas nos ensinar, que nós possamos compreender as tuas verdades eternas e que possamos a cada dia sermos melhores, a cada dia possamos servir cada vez mais os nossos irmãos, a cada dia nós possamos alegrar mais o seu coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Meus irmãos, então hoje nós leremos Marcos capítulo 10, vamos ler do versículo 35 até o 45. E esses versículos vão nos falar sobre a grandeza de Deus. Vai mostrar um momento super revelador entre Jesus e os discípulos dele, Tiago e João, que, assim, estão pedindo para Jesus um lugar de honra, ao lado dele, né? E querem, assim, realmente estar ali, super badalados. Jesus, o principal, um à direita ou à esquerda, é isso que eles querem. E Jesus, então, desconstrói totalmente a lógica humana desse poder e vai exaltar o quê? O serviço como expressão máxima de liderança. Então, a primeira coisa que a gente vê aí é a ambição humana versus o propósito divino. Tiago e João, eles pedem para se sentarem à direita e à esquerda de Jesus quando estiverem lá na glória, revelando o quê? Uma visão super terrena, né? De grandeza, coisa que não tem nada a ver com o que Jesus nos ensina. Outra coisa é que Jesus pergunta se eles podem beber do cálice que ele beberá. E eles não entenderam direito, disseram que sim, mas Jesus estava falando sobre a morte dele, sobre o sofrimento que ele ia ter, né? E eles falam que sim, mas não estão entendendo realmente o que isso significava, né? E Jesus vai também ensinar que, ao contrário dos governantes que dominaram aquele tempo e que dominam até hoje, né? No reino de Deus é muito diferente. Quem quiser ser o primeiro vai ter que ser o escravo, o servo de todo mundo. E Jesus acaba deixando ali o exemplo dele, dizendo que ele não veio para ser servido. Apesar de ele ser Deus, ele veio para servir e dar a vida dele em resgate de muitos. Então, veja bem, o Senhor Jesus não está falando de subserviência, não está falando de você
perder a noção, né, daquilo que você é, lembrando que você foi feita a imagem e a semelhança dele. Ele está dizendo que você deve ser humilde, um modelo super radical de humildade e de entrega, não é subserviência, é humildade. Então essa passagem que a gente vai ler é um convite à transformação, a abandonar a busca pelo status, né, pela fama, e abraçar o quê? O caminho do serviço. E é isso que nós vamos ver nessa mensagem que nós vamos ler agora, tá bom? Então nós vamos ler Marcos 10, 35 a 45. E diz assim, ó. E aproximaram-se dele Tiago e João, dele, Jesus, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Bom, então, nesse trecho aqui que a gente acabou de ler, a gente vê que o Tiago e João tá lá procurando prestígio, status, né? Mas Jesus logo dá uma lição super mega profunda para eles sobre o verdadeiro propósito do reino de Deus. Jesus vai revelar que a verdadeira grandeza não está em posição, não está no status, nada disso, em querer ter honra, nada disso, mas a verdadeira grandeza está em servir os outros, né? Fazer o melhor pelo outro, se dedicar ao outro. Como ele diz lá no versículo 45, né? Jesus fala assim, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate para muitos. Então, o caminho para um relacionamento verdadeiro com Jesus não é sobre ambição, não é sobre status, mas sobre humildade e sobre serviço. Ora, para a gente experimentar uma transformação real, a gente precisa adotar uma postura de humildade, estar disposto a servir uns aos outros com amor, assim como Jesus fez, assim como ele nos ensinou. Então, meu irmão, minha irmã, se você busca um propósito maior, se você deseja realmente experimentar a transformação que Jesus Cristo nos oferece, aceite o convite dele para viver uma vida de serviço e de humildade. Não importa a posição que você esteja, não importa, você sempre poderá servir e sempre poderá ser humilde. E as pessoas vão reconhecer em você Jesus Cristo. Jesus, ele promete para a gente uma grandeza eterna, que vai além da ambição aqui da terra, vai muito além disso. Mais do que reconhecimento, Jesus oferece o quê? Perdão e restauração. Então, eu convido você, nesse momento, a fazer essa pequena oração referente àquilo que a gente acabou de estudar. E a oração diz assim, ó, Senhor Jesus, ajude-me a entender e viver a verdadeira grandeza que vem de servir aos outros. Ensina-me a humildade e dê-me um coração disposto a seguir o seu exemplo. Que a minha vida
reflita seu amor e serviço. Amém. É isso. É isso que nós temos que pedir ao Senhor, né? Que realmente Ele possa nos fazer entender a verdadeira grandeza que é o de servir. Você não vai se arrepender. Que Ele possa realmente nos ensinar a sermos humildes, de um coração disposto a seguir o exemplo do Mestre. Tá bom? O nosso manancial termina assim, ó. Mais do que status, Jesus oferece perdão e restauração. E isso é maravilhoso. Bom, agora eu vou terminar. Vou terminar com meu abraço diário de urso, ó. E hoje, ó, urso quentinho, porque tá muito frio. Então, o meu abraço de urso fica muito mais fácil se nós entendermos que temos que servir e sermos humildes. Ó, lembra também que a gente tem um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz assim, ó: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu vou me despedir, como faço todos os dias, lembrando a vocês da frase do A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.